Olá pessoal, canal Coisa de Colecionador, com um vídeo aqui um pouco diferente do padrão, né? Dessa vez nós não vamos falar de edições de colecionador, nem para rock, e nem de Blu-ray ou DVD, CD, DVD, e nem de quadrinhos, mas vamos falar de quadrinhos sim. Nós vamos inaugurar aqui um videozinho por mês, pelo menos um videozinho por mês, que nós vamos mostrar as escolhas do Coisa de Colecionador para o início de uma coleção, né? São coisas que estão disponíveis no site da Panini, basicamente, e que valem a pena já serem adquiridas para aqueles que querem começar uma coleção de quadrinhos. Isso é uma coisa legal, né? É uma dica também de Coisa de Colecionador, tá? Antes de mais nada, vou pedir, como sempre, se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar a gente a continuar mostrando coisas de colecionador, dicas para colecionadores e tal. Hoje eu estou botando aqui os destaques do mês passado, do mês de setembro. São edições que saíram até setembro de 2023 e merecem uma atenção especial, basicamente por causa dos artistas, tá? O nosso canal geralmente está sempre destacando os artistas artistas de destaque, né? Das histórias em quadrinhos, Marvel, DC, basicamente, né? Hoje nós temos aqui algumas edições que eu considero dignas de começar uma coleção bacana. Vou começar por aqui pelas maiores sagas X-Men, tá? Uma edição que podia ter saído em capa dura, né? Podia ter sido mais caprichosa da Panini, mas a Panini está sempre tentando atender a todos os públicos. Então, quando a edição é assim, é mais pesada, mais grossa, tem muitas histórias, aqui tem muitas histórias, resume toda uma saga, né? Todo um arco de histórias completinho dos X-Men. As maiores sagas dos X-Men trouxe aqui Nação X. Nação X realmente é uma história muito legal, muito interessante, muito divertida, e tem um dos meus artistas favoritos, o senhor Alan Davis. Alan Davis é um marco na história em quadrinho, é um cara que influenciou um monte de gente. Daqui a pouco nós vamos falar de um dos caras que ele influenciou, tá? Um cara que começou meio que copiando o traço do Alan Davis, e aqui nós vamos dar uma passadinha rapidamente na edição, tá? É uma edição que começa já com o traço maravilhoso do Alan Davis, tá? E com muitos personagens cruzando o caminho aí dos X-Men, tá? E aqui também tem arte. Vamos ver aqui quem são os artistas da edição, que isso é o mais importante, né? Olha a quantidade de histórias que tem aqui, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 histórias. 13 histórias. É muita coisa e muitos artistas. Olha aqui. As maiores sagas, Nação X. Já começa com o Matt Fraction e o Simon Spurrier fazendo roteiro. Mas aí vai para um bando de gente aqui, gente famosa, gente boa mesmo. Vamos aos artistas. Começa logo com Alan Davis. Dispensa comentários, um dos melhores artistas dos quadrinhos. Greg Land, outro excelente artista dos quadrinhos. Terry Dodson, outro excelente, aliás, um discípulo de Alan Davis, né? Um cara que desenha com um traço muito próximo do Alan Davis. O Wilson Portácio, que já faz um traço um pouco mais próximo do Jim Lee, mas muito bom também. Phil Jimenez, outro artista sensacional. Os outros artistas eu não vou comentar porque não são dos meus favoritos, tá? Mas aqui tem Alan Davis, Greg Land, Terry Dodson, Wilson Portácio, Phil Jimenez, já basta para valer demais a pena essa edição. Os artes finalistas também são alto nível, Mark Farmer, Raquel Dodson, e por aí vai, que é muito importante também, né? Se você não tiver um bom arte finalista, pode ficar uma porcaria. Então, tá aqui a edição, uma edição muito bacana, com pelo menos 3 artistas muito bons, e a história bem interessante também, uma história bem interessante. Aliás, é uma história meio que se repete, né? Os X-Men com uma ilha que eles transformam numa nação. Isso aí vem se repetindo já há umas 3 sagas, pelo menos, né? Mas vale a pena, tá, gente? Essa edição aqui vale a pena. Muito legal. O preço dela, R$ 119,90, R$ 120.
Bom, vamos aqui deixar o outro aqui pro lado. A Saga do Demolidor. Esse é um personagem, gente, que, sinceramente, transcende a história, transcende a arte, transcende a tudo. Para mim, um dos meus personagens favoritos de história em quadrinhos, não tenho a menor dúvida, é o Demolidor, tá? Aqui em A Saga do Demolidor é uma saga que está lá nos anos 90, né? Mas que é bem interessante também, com histórias sempre mais maduras, né? O Demolidor fez parte daquele selo, como é que era o nome do selo? Black Knight, né? Black Knight, acho que era isso. Que trazia temas mais maduros, com participação do Justiceiro e de outros personagens mais. Essa saga do Demolidor vale muito a pena mesmo. Eu tenho todos os números e, sinceramente, todas as histórias são boas. É lógico que, de 2004 para cá, as histórias do Demolidor, com Brian Michael Bendis e outros mais, superaram tudo que havia antes. Mas isso aqui é muito bom e é um intervalo entre o Frank Miller e o Brian Michael Bendis. Eu espero que a coleção vá bem longe, que mostre toda essa fase do Demolidor, numa ediçãozinha bem acessível, um precinho de R$40, de capa cartão, tá bom? Uma dica também para quem quer começar a coleção é a Saga do Demolidor, desde o número 1, se você conseguir, vale a pena. Bom, como eu disse, Demolidor não dá para escapar. Então aqui eu procurei essa edição de A Terra das Sombras, que já é uma republicação. A Terra das Sombras já saiu numa outra coleção encadernada da Marvel, tá? Mas essa edição aqui está completa. A outra, que se eu não me engano era da Salvati, não tinha todos os spin-offs, as duas edições. Aqui vem com as duas edições que seguiram a Terra das Sombras, que é o Shadowland, Terra das Sombras propriamente dito, que tem 5 partes, tem 4 partes, 5 partes, tem 5 partes, Terra das Sombras, depois tem Depois da Queda, Terra das Sombras. Então são 6 partes, mas ainda acrescenta aqui o Demolidor Terra das Sombras, que é um arco do Demolidor do 508 até o 512, que acompanha o Terra das Sombras. Realmente os dois se interligam e é importante para quem gosta do Demolidor ler completo, tá? Então Terra das Sombras aqui vale muito a pena mesmo. A história é interessante, não é dos melhores arcos do Demolidor, tá longe de ser, mas é interessante, é boa, divertida, e alguns artistas bons aqui, que é o caso do Biritão, Roberto de la Torre, o Marco Checheto, que é o meu favorito aí e tal, tá? Então, Terra das Sombras do Demolidor sempre vale a pena. Aliás, Demolidor é um capítulo à parte, Demolidor sempre vale a pena, pelo menos para o meu gosto. Demolidor, Homem de Ferro, Inumanos, que são assim os meus favoritos, tá? Bom, agora eu reservei um capítulozinho à parte. Essas edições aqui eu não comprei todas juntas não, tá? Na verdade eu venho comprando mês a mês. A última que saiu, a Saga da Liga da Justiça, foi essa aqui. Essa é de setembro. A Saga da Justiça, volume 14. E aí vocês vão me perguntar, mas por que você separou o 12, o 13 e o 14? E a série vai acabar agora no 15. O 15 é o último número. E por que eu não estou aqui com os anteriores? Muito simples. Arte. Quem faz a arte desses 3 números, na maioria das histórias, não são todas, é Bryan Hitch. Bryan Hitch, para mim, um dos melhores artistas da história em quadrinho, um sucessor, de certa forma, do Alan Davis. Eu vejo muito no início do Bryan Hitch uma semelhança muito grande com o Alan Davis. Depois ele adquiriu uma personalidade maior. Hoje em dia o pessoal diz que ele faz uma arte cinematográfica. Eu não sei muito bem o que quer dizer arte cinematográfica não, mas tudo bem. Toda história em quadrinho para mim é uma arte cinematográfica. Mas vamos lá. Para mim ele tem um traço mais realista. E isso dele é fantástico. Seja o personagem que for, Bryan Hitch já desenhou quase tudo, igual a John Byrne, igual ao próprio Alan Davis e tal. Então aqui nós temos a edição que começa a fase do Bryan Hitch desenhando a Liga da Justiça, tá? Então aqui é muito legal
você vê a Liga da Justiça sendo desenhada pelo Bryan Hitch com aquele episódio muito legal que é a escada, né? A escada, acho que o nome é só escada. Heaven's Ladder, a escada para o céu, foi chamado no Brasil de a escada para o céu. Já existe uma edição antiga, mas incompleta, tá, gente? Aqui tá realmente completinha. Capa cartão, precinho R$40, deixa eu ver se é isso mesmo, R$40, é um precinho bem acessível. E a arte do Bryan Hitch, ele dispensa até muita história, né? Se a história for mais ou menos, a arte do Bryan Hitch já compensa, já torna interessante. A escada para o céu é a primeira aqui, desenhada pelo excelente Bryan Hitch, que o pessoal chama hoje de arte cinematográfica. Eu chamo de arte realista, expressionista, tá? Eu acho ele realmente fantástico. Eu não colecionei a saga da Liga da Justiça, mas a partir do momento em que começou a ter histórias desenhadas pelo Bryan Hitch, aí eu passei a comprar. Tá? E aqui vem mais algumas histórias ainda com o traço, depois mistura, tá? Aí o artista é inferior, não valeria a pena, eu não compraria a edição por causa das outras artes, apenas a do Bryan Hitch, tá bom? Então fica aqui a dica de A Saga da Liga da Justiça, a fase Bryan Hitch. O segundo artista aqui é o Howard Porter e o terceiro é o Pablo Raimondi. Para mim, não vale a pena. Só mesmo Bryan Hitch, tá? Bom, aí continuei aqui na saga da Justiça, da Liga da Justiça número 13, porque ainda tem a fase do Bryan Hitch. A capa até, infelizmente, a Panini não foi feliz, não escolheu a capa do Bryan Hitch. Teria ficado muito mais bacana com uma capa do Bryan Hitch, mas vamos lá. E aqui tem roteiros do Mark Waid, que é um bom escritor, e arte de muita gente, do Howard Porter, do Steve Scott, do Bryan Hitch, Javier Saltares, Phil Jimenez, Ty Templeton e por aí vai, tá? E, logicamente, a maior parte da arte aqui é, na minha opinião, fraca, mas tem a arte do Bryan Hitch. Vamos achar aqui. A primeira e a segunda edição já não são dele. Vamos lá para a terceira edição. Ainda também não é ele. E aqui, então, entra, a partir da Liga da Justiça número 47, a arte é do nosso querido Bryan Hitch. E aí ganha um outro nível. Há muita semelhança dele com o traço do Alan Davis. O Alan Davis e ele... Eu acho que o Bryan Hitch começou se inspirando muito em Alan Davis, né? Então aqui vai histórias, só aí tem uma, duas, vou mostrar esse close aqui da Mulher Maravilha, que está um espetáculo desenhado pelo Bryan Hitch. Então, por esse motivo, eu comprei essa edição, embora a maior parte não seja desenhada pelo Bryan Hitch, mas tem umas duas histórias desenhadas por ele, tá? Bom, vamos então aqui para o número 14. Também comprei pelo mesmíssimo motivo. Para mim, Bryan Hitch é muito colecionável. Eu lamento que ele não tenha um livro de arte com as artes dele, porque ele é um espetáculo. Essa capa já é a capa dele, é maravilhosa, tá? E essa edição, número 14, ainda por R$40, capa cartão, bem acessível, ela encerra a fase Bryan Hitch na Liga da Justiça, tá? Aqui já a Liga da Justiça número 51. Aqui não é o Bryan Hitch, é o Mike S. Miller, que eu acho dispensável, muito fraco. E depois, então, vai ter nosso querido Bryan Hitch já no 52, tá? Uma história bem interessante. A história continua ao cargo do Mark Waid, que faz um trabalho bem competente, bem sério, mas a arte do Bryan Hitch é um deleite, é para você ficar horas olhando uma página, às vezes um painel só. Aqui o Metamorfo, que maravilha. Então, vale muito a pena. Aqui a capa não é dele. Não, é dele sim, desculpa. A capa é do Bryan Hitch, sim. Então, tá. Então, continua aqui o Bryan Hitch.
A maior parte dessa edição, número 14, é a arte do Bryan Hitch, tá, gente? Número 14, só a primeira história e eu acho que a última não são dele. Aqui ainda é ele. Aí ele aqui até quase o finalzinho. E quando chega no final, aí realmente volta o Mike S. Miller como convidado. E na edição número 15, a última da saga da Liga da Justiça, não teremos Bryan Hitch. Então, não entrará na minha coleção. Bom, falando em Bryan Hitch, essa edição aqui, na verdade, ela saiu em agosto, não saiu em setembro. Mas eu vou aproveitar para mostrar para vocês que, na minha opinião, é uma edição... Eu não gosto de Omnibus, tá, gente? Eu sou sincero, eu não gosto de Omnibus. Eu acho Omnibus muito ruim de você manusear, é muito arriscado você estragar alguma coisa. Mas essa da edição aqui não tem essas histórias, esses arcos de história, não tem em outro formato. Mark Millar, né? Aqui era Mark Waid, aqui Mark Millar e Bryan Hitch fazendo 60% dessa edição aqui, talvez até mais, 70% aqui é dele, tá? É uma edição bem legal, tá? Não é barata, como vocês sabem, né? É Omnibus, quase chegando aos 300, na faixa dos R$300, mas com 784 páginas, reunindo Fantastic Four, do 554 ao 569, o anual, o 32, e ainda tem complementos, e aí não é a arte do Bryan Hitch, tá, gente? Fantastic Force 2009, de 1 a 4, uma minissérie, que é tipo um spin-off dessa fase aqui do Bryan Hitch, e depois o Marvel 1985, de 1 a 6, tá? Então aqui é o Mark Millar e o Bryan Hitch fazendo toda a fase do Quarteto Fantástico, do Fantastic Four, do 554 ao 569, mais o anual, excelente. E ainda tem outras artes aqui, tem Stuart Immonen, que é um artista que eu também gosto muito, tem Paul Neary, tem vários artistas muito bons, tá? Eu, como falei, eu não gosto muito de Omnibus, mas quando o arco de história só existe Omnibus, ele se torna necessário. Vamos dar só uma olhadinha aqui, que é a arte do Bryan Hitch, que o pessoal chama de cinematográfica, eu chamo de realista, de expressionista. É sempre um deleite, é sempre um prazer enorme. Cada página dele, cada painel dele é uma obra de arte mesmo. É muito bom. Bryan Hitch, sem dúvida nenhuma, está entre os meus artistas favoritos. Tá? Então começa aqui a história do Quarteto Fantástico. Olha só, cada painel dele é um espetáculo. Não tem... Então, a maior parte desse Omnibus, olha só que maravilha isso aqui, o Galactus aqui, é desenhada pelo Bryan Hitch e com história do Mark Millar, que também, né, é um expoente na indústria de quadrinhos, faz um trabalho excepcional mesmo, tá? Então, ó, já estamos quase na metade da edição e continua aqui a arte do Bryan Hitch. E vai embora mesmo. Realmente, a maior parte, vale a pena que a maior parte é o Bryan Hitch. Com diversos arte finalistas, tá, gente? Aí você vai sentir, às vezes, uma diferençazinha no traço. Olha que expressão maravilhosa aqui. Isso aqui já é... Aqui acabou a fase do Quarteto Fantástico e aqui entra o anual 32, que tem ainda a arte do Bryan Hitch, que fez também o anual. Tá? Então, foi bem legal. A história é muito legal. A arte do Bryan Hitch, como eu falei, dispensa comentários. É sensacional. Vamos ver até onde vai aqui. Bom, até aqui, 60% da edição é o Bryan Hitch. Aqui entra o Fantastic Force, que a capa é do Bryan Hitch. A capa é dele. E é um grupo que se forma nesse arco de histórias do Quarteto Fantástico. Mas a arte do miolo não é do Bryan Hitch. A história até é legal, interessante, mas certamente eu não comprei essa edição por causa dessa minissérie aqui de 4 partes. Tá?
Uma minissérie de 4 partes, legalzinha. E depois, então, nós vamos ter aqui o 1985, do Mark Millar, também fazendo história do Mark Millar, com Tommy Lee Edwards. Essa história não me parece nada integrada ao volume, tá? É uma história até interessante, boa, lembra alguns clássicos dessa coisa de realismo, né? do universo de super-heróis, né? É interessante, a arte não me agrada, mas a história é interessante, tá? Então fica aqui a minha dica como favoritos desse período, né? Agosto, setembro, algumas edições que eu acho dignas de começar uma coleção de colecionador ou entrar na coleção de colecionadores. Aqui nós temos Mark Millar, Bryan Hitch. Aqui nós temos Bryan Hitch e Mark Waid. Aqui nós temos mais Bryan Hitch e Mark Waid. Aqui também Bryan Hitch e Mark Waid. E aqui temos o Demolidor, que eu acho digno. Aqui mais Demolidor, que eu acho também digno. E aqui Alan Davis. Tá, gente? Então fica aqui essa dica para coleção de colecionador. Coisa de colecionador você vê aqui com a gente. Tá bom? Até a próxima.